essa entrevista que a gente vai ver aí da página 12, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque, primeiro, que ela não aconteceu de verdade, né? Se você vê aí, ó, é uma entrevista com Albert Einstein, né? E as perguntas, elas vêm assim da curiosidade do menino, não são perguntas prontas que ele pegou, né? Então, vamos ler esse texto? Acompanhe aí comigo, todo mundo aí, acompanhe a leitura. Na página 12, tá bom? Vocês vão ver que vai aparecer alguns sinais diferentes. A gente já estudou sobre ponto final, vírgula, não foi? A vírgula a gente já sabe que é a pausa. O ponto final, quando a frase acaba, né? Ou parágrafo. A exclamação é quando tem um susto, uma surpresa, uma animação, uma alegria. É a exclamação. A interrogação, quando tem uma pergunta. Mas agora a gente vai ver umas outras coisas diferentes aí, ó. Tem colchete, tem reticências, que é os 3 pontinhos, né? Tem uns tracinhos assim que a gente chama de travessão. Então, vai ser um pouco diferente aí, vai ter umas novidades, né? Mas vamos lá, analisando e vamos ver que diferença isso faz no texto. O que há de errado com Albert? Uma história com Albert Einstein. Acompanhe a leitura aí que eu vou ler em voz alta para vocês acompanharem. Albert Einstein? Surpresa e pergunta, né? Porque tem uma exclamação e uma interrogação. Você quer que eu entreviste Albert Einstein? Billy, disse Jane, a editora do nosso jornal. Você quer ser um jornalista, não quer? Como vai conseguir isso se tem medo de falar com pessoas? Foi assim que me vi batendo à porta de Albert Einstein uma tarde chuvosa de quarta-feira após a escola. Que interessante. A porta se abriu e eu o reconheci no mesmo instante. As calças folgadas, olha a imagem dele aí, gente. Imagina só, você entrevistando Albert Einstein. As calças folgadas, o suéter comido por traças, os sapatos precisando de graxa sem meias e os cabelos em pé. Me diziam que o próprio Albert Einstein tinha atendido a porta. E você, quem é? Perguntou ele com seu forte sotaque alemão. Lembra que ele era alemão. Sou Billy Whitestone, do jornal da Escola Fundamental de Princeton, e gostaria, por favor, de entrevistá-lo para o jornal. Disparei. Estas foram minhas perguntas e as respostas. Estas foram minhas perguntas e as respostas de Albert Einstein. Por que o senhor... E as respostas de Albert Einstein. Por que o senhor não usa meias? Essa foi a primeira pergunta. Lembra que no início ele falou dos sapatos que não estavam engraxados e que ele estava sem meia? Por que o senhor não usa meias? Quando eu era jovem, aí vem, tá vendo que tá P1, R1, pergunta 1, resposta 1. Quando eu era jovem, a resposta de Albert. Percebi que a unha do dedão termina sempre furando a meia. Então parei de usar meia. Pergunta 2, né? P2. Por que seu cachorro tentou morder o carteiro? R2. Esse cachorro é muito esperto. Ele tem pena de mim porque recebo muita correspondência. É por isso que ele tenta morder o carteiro. Os cachorros sempre tentam morder o carteiro, né? Se eles estiverem soltos. Mas é por isso, gente, que a gente recebe muita carta? Não, né? Então, você já viu que isso daí é bem fictício mesmo e cheio de humor. Pergunta 3. O que faz o senhor ter todas essas grandes ideias? Resposta do Albert. Eu uso minha imaginação. Imaginação é mais importante do que conhecimento. Conhecimento é limitado. Imaginação engloba o mundo. Uau! Que resposta, hein? Olha só, o importante, conhecimento é importante, mas ele é limitado. É limitado o que você conhece, o que eu posso passar aqui para você, o que você lê e estuda. Mas o que você imagina não tem limites. Olha o que ele diz, engloba o mundo. Que legal. Qual a coisa mais importante para se fazer na vida? Outra pergunta, quarta pergunta. Nunca pare de questionar, ou seja, de perguntar. Nunca perca a curiosidade. E é o mesmo conselho que eu dou para vocês. Nunca perca a curiosidade. Às vezes a gente quer perguntar uma coisa e as pessoas não estão cansadas de responder, né? Porque criança tem muita pergunta. O meu menino aqui de casa pergunta o dia inteiro, 1000 perguntas por dia. E às vezes a gente está cansado, não aguenta mais responder, e a gente fala, responde qualquer coisa lá, né? Para não ter que pensar numa resposta, né? Ou então até instigar ele a encontrar a resposta.
Mas não desista de ter curiosidade, foi a resposta dele. Enviei uma cópia da matéria para o Dr. Albert Einstein com um cartão agradecendo-lhe por ter concedido a entrevista. Nunca pare de questionar. Nunca perca a curiosidade. Ensinar a ele a responder a última das 4 perguntas finais da entrevista. Ele nunca parou. Billy Whitestone, aqui na página 13 agora, tá? É um personagem de ficção, mas Albert Einstein pode ter dado uma entrevista a alguém como Billy. Embora não gostasse de ser entrevistado, Einstein gostava de crianças. Ele gostava da maneira honesta e aberta com que elas encaravam o que viviam, ouviam e viviam. As respostas às 4 perguntas de Billy são palavras ditas pelo próprio Einstein. Olha só. O restante da história baseia-se em informações biográficas reais, mas as palavras são da autora, não de Einstein. Esse texto foi escrito procurando observar a sabedoria, o espírito e a personalidade divertida de Albert Einstein. Olha só, né? Quem diria que um senhorzinho que era tão inteligente, que descobriu e inventou, né, grandes coisas na física, que ajudou o mundo a inventar várias outras coisas, e até, ó, senso de humor, gostar de crianças, né? E daria respostas como essa, se fosse entrevistado, né? A história é fictícia, mas os pensamentos de Albert eram exatamente esses nas palavras aqui da autora. E aí? Vamos responder agora essas perguntas? Que pergunta de Billy você achou mais interessante? Ele fez 4 perguntas. Você vai colocar que você achou mais interessante, a 1, a 2, a 3 ou a 4. E vai dizer por quê, com você. Aí na questão 23, então na página 13, nós vamos marcar qual é a finalidade, a principal finalidade desse texto. A letra A diz assim: apresentar a biografia do cientista Albert Einstein. Será que o objetivo era contar a história da vida dele? Letra B: provar que tinha algo de errado nas pesquisas de Albert Einstein. Se for ler só o título, né? Você pode pensar isso. O que há de errado com o Albert? É o título da história. Mas tem a terceira opção. Divertir os leitores com uma entrevista com Einstein. E aí, o que vocês acham? Coloquem no chat. Ó, letrinha C. Esse texto é para divertir os leitores com uma entrevista com Einstein. Não quer provar que ele estava errado nas teorias dele e também não quer apresentar uma biografia contando a história da vida dele. A gente não sabe onde ele é. Só citou que ele tem um sotaque alemão, não disse onde ele nasceu, a cidade, né? Só falou o país. Não disse, contou como dos pais, não contou sobre a história dele toda. Foi só uma pequena entrevista com 4 perguntinhas, né? Então, o objetivo aí é esse, a letra C. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos pintar no texto. Pega o lápis de cor aí, amarelo e verde, vai. Pegue o lápis de cor amarelo e o lápis de cor verde. Vamos lá agora, com o lápis de cor na mão, a gente vai marcar aí de amarelo os diálogos entre os personagens, ou seja, as falas, né? Então, onde tiver a fala direta, em que você vê que não é algo que está sendo dito pela autora, né, narrado pela autora, narrando a ação dos personagens, na verdade é o que eles estão dizendo, a gente vai marcar de amarelo. Vamos lá começar? Olha como é que começa já o texto. Albert Einstein, você quer que eu entreviste Albert Einstein? Isso daí é a autora falando ou é o personagem falando? Personagem falando, né? Então, a gente vai marcar de amarelo aí. Tá bom? Vamos lá, marcando de amarelo. Deixa eu ver se eu consigo aqui um outro recurso. Fique melhor para eu marcar. Vamos ver se isso daqui dá certo. Então, a primeira parte aí, ó, em que ele diz Albert Einstein, você quer que eu entreviste Albert Einstein? Vamos ver aqui. Ah, dá. Pronto, ó, deu certinho aqui, ó. Isso daqui você vai marcar de amarelo, vai pintar com o seu lápis de cor amarelo, porque foi o personagem que falou, o garoto, né? Billy, disse Jane, ó. Billy. Foi agora a Jane, né, editora dele.
Disse a editora do nosso jornal. Isso aqui você não marca. Você quer ser um jornalista, não quer? Como vai conseguir isso se tem medo de falar com as pessoas? Então, você vai marcar aqui. Peraí. Você vai marcar a partir daqui, ó. Você quer ser um jornalista? Não quer? Como vai conseguir isso se tem medo de falar com as pessoas? Isso aqui é a fala da personagem. Então, todo diálogo, toda fala, você vai marcar de amarelo. Tá bom? Aí, essa parte aqui, ó, onde está assim, disse Jane, ó, você vai marcar de verde. Esse pedacinho aqui no meio. Você vai marcar de verde. Disse Jane, editora do nosso jornal. Isso daí é o trecho que fala das ações do personagem. Tá bom? Foi assim que me vi batendo a porta de Albert Einstein uma tarde chuvosa de quarta-feira após a escola. Aqui, a gente não tem uma fala do personagem. Aqui, a gente vê ele contando o que ele fez, mas não é uma fala dele. Ele não está falando com ninguém aqui, né? Ele está contando a história. Então, isso daqui não vai ser marcado de amarelo, tá bom? Aqui é uma ação dele, né? Então, a gente pode marcar de verde, mas não de amarelo. Então, vamos lá, deixa eu marcar. Porta se abriu. Ó, isso daqui tudinho, ó, é ação. Pode marcar isso aqui tudinho de verde. Tá bom? Aí, essa parte aqui, ó. E você, quem é? Isso já é uma fala de um personagem, né? Ó. E você, quem é? Perguntou ele com seu forte sotaque alemão. Aí já é a ação dele. Então, é verde aqui. Aí aqui a gente tem a fala do personagem de novo. Sou Billy Whitestone, ou seja, é o que ele respondeu para o Albert Einstein. Então, aqui também, ó, até a fala dele aqui, ó. Aí, quando diz assim, ó, disparei, ele não falou isso para o Albert Einstein. Isso é tipo ele descrevendo a ação dele. Então, é verde. Descrevendo como ele falou, né? Se fosse uma pergunta, seria assim, perguntei, indaguei, questionei. Mas não, ele falou tudo de uma vez. Então, ele colocou no final assim, disparei a pergunta, né? A fala. Estas foram as minhas perguntas e as respostas de Albert Einstein. Aí, vamos lá. Aqui também não é uma fala dele, ele não disse isso para Albert Einstein. Né? Estas foram as minhas perguntas, daqui é a ação dele, né? Descrevendo a ação dele. Aí agora vem as perguntas e as respostas. E aí tudo vai ser, quando vocês terminarem de marcar aqui, todas as perguntas e respostas são falas dos personagens. Então, até o final da pergunta 4, pergunta 1, pergunta 4, são falas deles, dos personagens. Então, é tudo amarelo, tá bom? Diálogo, conversa do personagem, tudo de amarelo. Por que, gente, que a gente vai pintar tudo de amarelo? Porque ele pediu para a gente marcar de amarelo os diálogos, ou seja, as falas dos personagens. Isso tudo aqui vai ser fala dos personagens. Então, da primeira pergunta até a última resposta aí, da P1 até R4, tudo é fala dos personagens dentro do texto. Por que o senhor não usa meias? Quando eu era jovem, percebi que a unha do dedão termina sempre por usar meia, então parei de usar meia. Tá bom? Aí vai até a R4. Aí a última pergunta, aliás, aí depois disso, você pintar aqui de amarelo, envie uma cópia da matéria para o Dr. Albert Einstein com o cartão agradecendo-me por ter concedido a entrevista. Isso aqui é uma fala do personagem, gente? É uma fala dele para o Albert? Ou para a editora? Não, né? Ele está contando a história para a gente aí. Então, aqui. Nunca pare de questionar, nunca perca a curiosidade. Aqui ele já está citando acima, né? Esse aí deixa assim. Ensinar a ele a responder a última das 4 perguntas. Aqui também vai ser tudo verde. Tá? Dentro da história. Tá bom? A narração, né, do garoto, né? Você vê que ele mesmo está narrando a história. Ele diz, foi assim que me vi batendo a porta. Então,
Quem está contando a história para a gente é ele mesmo, né? Me vi batendo na porta do Albert. Então, quem está contando a história é ele. E dentro da história que ele mesmo está contando, ele colocou as falas dele, da editora e do Albert Einstein, certo? Vamos lá, marque tudinho aí para a gente seguir. Ele nunca parou, você vai colocar verde também, tá bom? Porque não é uma fala do personagem, é o que da narrativa. Vamos lá para a página 14 agora, tá bom? Página 14. Características. Quem vai lembrar aí hoje, hein? O que são as características? Toda vez que a gente fala de características, a gente está falando de quê? As características dele, né? As qualidades dele. Vamos lá. Quais são? Ele era sábio, né? Muito inteligente. Quando eu colocar aqui, ó, inteligente, sábio e inteligente é diferente. Então, mas também era desleixado, né? Porque todo largado, não usava nem meia, né? Calça folgada, roupa fluida, né? Ele fala. Curioso também, né? Inclusive, ele diz para a gente ser curioso também, para poder descobrir muitas coisas. Gostava de usar a imaginação. Que mais? Pode colocar outras coisas aí que você identificou no texto, tá bom? A questão 27, a pergunta diz assim: qual a coisa mais importante para se fazer na vida? Essa é a pergunta do Billy para você, e você vai responder aí com as suas palavras. Para você, qual a coisa mais importante de se fazer na vida? Lembra da nossa historinha que a gente ouviu hoje, né? No início da aula? Qual que é a coisa mais importante? Coloque aí a sua opinião. Aí na questão 28, eu quero que você coloque uma pergunta que você faria para o Albert Einstein. E aí, hein? Que tal? Veja as perguntas que ele já fez e aí você vai criar uma pergunta para fazer para o Albert Einstein. Cria sua pergunta e depois eu vou ver quem quiser falar, compartilhar o que escreveu para a gente ouvir. Você vai responder a 29 em casa, tá bom? E antes de encerrar a aula, tem uma surpresinha aqui que eu vou passar para vocês.